Pessoal, 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 pessoal. Bom dia.
Alguém está me ouvindo, por favor? Sim, Andresa, estamos te ouvindo. E vocês estão me ouvindo? Agora sim, Aline. Agora eu Ah, te então tá ouvi. bom. Nossa, Andresa, que voz bonita, hein? Tá Acha a bem. minha? Eu tô rouca. É voz rouca. Isso aqui é Isso voz vai de pro, ar-condicionado. isso vai pro YouTube, Andresa. Ah, você tá. Estamos Pô, para. gravando. Não vou falar mais nada, acabou. Não tem, coloquei água esquentada no notebook para fazer forms ali, vou tirar na internet o outro ali. Eu não faço isso, desenho. O forms não vai fazer a arquiteto, ele fazer se ele não fizer a área dele. Então, tinha, ó, sabe quando eu envio o forms pro tal? Então, dois alunos que fez forms, aí eu começaram a fazer. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só coloque sim. Sim, Aline, agora estou. Ok, obrigada. Então, mais um minutinho nós Bom começaremos. dia, sim, Aline. Obrigada.
Bom dia. Oi, Mário. Encosta a porta lá dentro. Fazendo favor. Bom dia. A Mari está com o microfone desligado. Ela tá com áudio. Mário, você está nos ouvindo? Olha lá, balançou a cabeça. Obrigado, Mário. Legal. A Mário está nos ouvindo. Já tem... dia, pessoal. Só que não, acho que não começou ainda. Não estou vendo. Já começou? Mário, já começou? Ainda não, pessoal. Já já nós vamos começar, tá bom? Esse é meu. Vamos lá? O meu tá no máximo. Senha. Ah, tem que ligar o som aqui. Senha, tá errado, não é sério. O áudio tá muito baixo. Tá baixo, Ju? E agora, tá melhor? Deixa eu ver se Não, melhora. tá. Peraí. Tá bem baixo. Não Será sei que se é não porque é o eu tô pelo seu? celular, então, tá no Eu volume acho que é o alto seu. aqui. Veja se você coloca no Viva Voz. Alguém mais está reclamando do áudio? Ô, Ju, 3 pontinhos ali onde tem o microfoninho, põe no Viva Voz. O meu também tava. Bom dia. Obrigada, vou colocar. Isso, bom dia. Fala alguma coisa para eu ouvir agora. Oi, Ju, você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Continua E minha baixo. Eu vou voz, como colocar é no que computador. está? Minha voz continua Ah. a mesma, igual meus cabelos? Eu vou ligar no notebook, porque tá muito bom. ruim, senão eu não vou conseguir ouvir, não. Tá bom. O Obrigada, alto-falante. Pessoal, bom dia, tudo bem? Desculpe a demora, a gente vai se organizando aqui com os nossos equipamentos, né? Nós sabemos que a internet ela é um pouquinho sentimental, mas para tudo dar um jeito. Para quem está comigo agora de manhã, eu desejo um bom dia. Para quem vai assistir à tarde também, um ótimo dia. Eu estou admitindo aqui as pessoas, tá? E também para quem vai assistir à noite, outro dia da semana aí, uma noite, uma semana abençoada para todos vocês, tá? Lembrando que eu vou gravar, viu, pessoal? Eu estou gravando esse ATPC, depois eu vou gerar um link no YouTube para que vocês possam assistir, tá? Bom, eu vou começar, eu preparei uma pauta. Se por acaso nós não conseguimos terminar esta pauta hoje, ela terá continuidade nos próximos momentos, para não ficar truncado. Vamos fazer desse trabalho uma continuidade, tá? Porque nos ajuda muito. Então, paramos aqui agora, aí a gente continua depois, no próximo. Eu estou só admitindo as pessoas aqui que estão entrando, tá, pessoal? Pronto, isso, vamos lá. Então, a gente continua essa pauta agora. Se não conseguirmos terminar, nós vamos dar continuidade nos próximos, tá? Bom, deixa eu... O pessoal está entrando aqui, pessoal, vamos lá. Bom, vou pedir para que vocês desliguem o microfone. Eu vou tentar silenciar aqui todos os microfones, porque tem pessoas que estão aí com o microfone ligado. Já silenciei por aqui, tá? Bom, pessoal, eu estou tentando admitir aqui, porque estou tendo que admitir um por um. Olha lá, o pessoal está entrando ainda. Esperar um pouquinho para eu admitir. Isso. Bom, vamos lá. Pessoal, que bom, né, que estamos aqui novamente nesse espaço do ATPC de Educação Especial. Eu acredito que essa troca tem sido muito válida para todos nós. Gostaria de agradecer as avaliações, os retornos positivos que estamos tendo aí de vocês, tá? Vocês sabem que eu estou por aqui a hora que precisar, sempre que precisarem. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, me mandam áudio, a correria é muito grande. Se eu não consigo ouvir naquele momento, pode ter certeza que eu vou ouvir, eu vou responder, tá? E assim nós vamos organizando toda essa dinâmica da educação especial aqui na Diretoria de Ensino de Araraquara. E aí eu vou começar agradecendo, como sempre, né? Agradecendo o trabalho de todos vocês, que para mim isso tem um valor imensurável. A luta de vocês aí nas unidades escolares, eu sempre falo, e vocês sabem que eu falo, que se não fosse vocês, eu não seria ninguém aqui, né? Vocês são minhas pernas, meus braços, meus pés, minhas mãos.
que fazem a diferença aí no dia a dia, na vida desses alunos, na vida dos professores, na vida dos coordenadores, na vida dos diretores e nas nossas vidas também, tá? Bom, vamos direto aqui ao ATPC. Eu já enviei a pauta para vocês, tanto no grupo de professor coordenador, quanto no nosso grupo. E eu escolhi hoje para conversar com vocês um assunto que eu acho de extrema relevância. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, que é sobre os estilos de aprendizagem, tá? E aí eu fiquei pensando aqui de que maneira eu poderia casar esse tema que nós vamos estudar hoje com um ponto crucial onde eu quero chegar, tá? Então, devagar eu vou explicando para vocês, tá? Mas eu pensei em estruturar um ATPC que tivesse o seguinte nome: Estilos de Aprendizagem, uma ferramenta na construção do trabalho colaborativo. E aí, ao longo da minha fala, se não der para terminar nesse ATPC, nós vamos terminar no outro, a gente vai tocar um pouquinho, né? Nós tocaremos um pouquinho nessa questão do trabalho colaborativo, e aí vocês vão entender como eu posso juntar essas duas coisas, né? Aquilo que eu entendo e que agora, a partir de agora, eu vou começar a entender como estilo de aprendizagem, e esse trabalho colaborativo que sem ele hoje, Opa, peraí que tem mais de pessoas entrando aqui. Sem ele hoje na nossa atuação, o trabalho, ele não consegue se findar, tá? A inclusão daquele aluno, público-alvo da educação especial, não consegue se efetivar da maneira como todos nós queremos. Então, vamos caminhando um pouquinho, tá? Eu vou passar aqui, vamos ver. Isso. Pessoal, o que eu gostaria? Nós já estamos trabalhando com esse tema e também com esse instrumento, eu posso assim chamar de instrumento, desde o início, quando a secretaria ou quando a IFAP começou com os seus ATPCs. Então, provavelmente, muitos de vocês, né, e muitas de vocês já possuem esse instrumento, mas eu vou tocar nele mais uma vez aqui, que eu acho importante, e eu gostaria que para os ATPCs de educação especial, você deverá ter um diário de bordo. Então, eu gostaria que vocês providenciassem esse diário de bordo. E aí eu vou explicar o que é, tá? Eu tenho o meu está aqui do meu lado, né? O diário de bordo, pessoal, é uma expressão utilizada para se referir ao relatório sobre uma determinada navegação, lá atrás, né? Onde ficam registrados os acontecimentos mais importantes durante o trajeto. Só que essa é a definição quando ele surgiu, né? O que seria esse diário de bordo? Só que no âmbito pedagógico, hoje, como nós estamos utilizando isso, né? No âmbito pedagógico e escolar também, os diários de bordo, eles são conhecidos por registrarem todo o desenvolvimento de determinado projeto, indicando todas as informações que forem pertinentes ao processo. E as principais características, né, deste diário de bordo, o que deve conter um diário de bordo escolar, são detalhes sobre os fatos, os processos, as descobertas, as indagações, os locais e as datas das investigações de coisas que nós aprendemos, os registros de tudo que fazemos, os testes e os resultados obtidos, as reflexões realizadas e outras informações que você julgar pertinente. Então, eu quero dar um instantinho para vocês, eu até coloquei aqui, 1 minuto, para que vocês possam providenciar esse diário de bordo, né? Então, para que vocês possam fazer aí o registro de vocês diante das coisas que nós vamos trabalhar aqui. É claro que eu vou disponibilizar os PPTs, eles são livres, eles são construção nossa, construção da rede, né? Não sei se tem aqui nesse momento comigo algum coordenador, se tiver, seja bem-vindo. Esse trabalho, esses PPTs é seu, essa utilização também é sua, então fique à vontade, eu vou disponibilizar. Mas se vocês puderem ter esse registro, nossa, mas como pode ser? É um caderno, né? Eu tenho o meu caderno aqui comigo, onde eu faço os meus registros, e diariamente eu revisito as minhas reflexões, porque eu me lembro, preciso falar de tal coisa, eu acho que está ali, está registrado ali, eu sei onde está. Então, ter esses registros é bom, porque eu sempre coloco o seguinte: aquilo que está escrito está posto e fica para além da história. Então, tem esses registros, façam esses registros, façam essas reflexões,
que isso é muito importante, né? Ao longo de todo o processo. E revisitar as nossas reflexões permite com que, isso faz com que nós cresçamos muito com tudo isso, né? Porque eu posso revisitar as minhas reflexões e acrescentar ao conhecimento novo que eu estou adquirindo, tá bom? Bom, então, um minutinho aí para vocês providenciarem. Eu sei que muitos de vocês já têm esse documento em mãos, esse caderno, esse registro, e ele pode ter a cara de vocês, a maneira como vocês acharem melhor, tá? Então, providenciamos o registro do diário de bordo, agora a gente vai para a leitura inicial, tá? Eu vou até abrir aqui o meu celular para que eu possa fazer o acompanhamento da leitura aqui, por conta do Teams, né? Tem algumas coisas que ficam aqui na minha tela, então eu não consigo verificar certinho. Bom, como de costume, eu faço sempre a leitura inicial, né? E o texto escolhido hoje para ler para vocês é uma crônica da Ruth Rocha. Talvez vocês já conheçam. Quem quiser interagir no chat, tá? Fique à vontade. O texto escolhido é Quando a Escola é de Vidro. Então, é uma crônica bastante conhecida, é uma crônica que faz parte aí do nosso dia a dia, e ela vai trazer para nós algumas reflexões, né, do nosso dia a dia na escola, e depois a gente puxa um pouquinho, como eu sempre faço também para a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Vamos conhecer aí essa história, essa crônica da Ruth Rocha, tá? Eu ia para a escola todos os dias de manhã e, quando chegava, logo, logo eu tinha que me meter no vidro. No vidro. Vamos lá? Então, vamos lá. Vou passar aqui. Naquele tempo, eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito. Eu ia para a escola todos os dias de manhã, e quando chegava, logo, logo, eu tinha que me meter no vidro. No vidro. Cada menino ou menina tinha um vidro. O tamanho dependia da classe em que a gente estudava. Se você estava no primeiro ano, ganhava um vidro de um tamanho. Se você estava no segundo, o vidro era um pouquinho maior, e assim por diante. A gente só podia tirar o vidro na hora do recreio ou na aula de educação física. Mas aí a gente já estava desesperado de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a bater uns nos outros. Se a gente reclamava, alguns reclamavam. Então, os grandes diziam que sempre tinha sido assim e que ia ser assim o resto da vida. Uma vez, deixa eu aceitar aqui o pessoal, uma vez, um colega meu disse que existiam lugares onde as escolas não usavam vidro nenhum. Então, a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de comunista, ou até coisa pior. Mas, um dia, veio para a minha escola um menino chamado Firuli, que parece que era favelado, carente, essas coisas. Aí não tinha vidro para botar esse menino. Então, os professores acharam que não fazia mal não, já que ele não pagava a escola mesmo. Vamos lá, vamos para a próxima. Então o Firuli começou a assistir às aulas sem estar dentro do vidro. Ele desenhava melhor, respondia às perguntas mais depressa e era muito mais engraçado. Os professores não gostavam nada disso. Nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem bom, de perna esticada. Então, um dia, um menino da minha classe falou que também não ia entrar no vidro. Dona Demência ficou furiosa. Deu um croque nele e ele acabou tendo que se meter no vidro. Já no outro dia, a coisa tinha engrossado. 8 meninos não queriam saber de entrar nos vidros. Dona Demência mandou chamar seu Hermenegildo, o diretor da escola. Ele começou a pegar os meninos e enfiar a força dentro dos vidros. Para cada um que ele enfiava dentro do vidro, já tinha 2 fora. Todo mundo começou a correr dele e na correria começamos a quebrar os vidros. E quebramos um, e depois o outro, e depois o outro. Os professores das outras classes mandaram ver o que estava acontecendo. E ao saber da farra que estava na 6ª série, todo mundo ficou assanhado e começou a sair dos vidros.
Na pressa, começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a cair e a quebrar. Foi um custo botar ordem na escola e o diretor achou melhor mandar todo mundo para casa. Então eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro comprar aquela vidraria tudo de novo. Diante disso, seu Hermenegildo pensou um bocadinho e começou a contar para todo mundo que em outros lugares tinha umas escolas que não usavam vidros nem nada e que dava bem certo. As crianças gostavam muito mais e que de agora em diante ia ser assim. Nada de vidro. E que a escola agora ia se chamar Escola Experimental. Dona Demência ainda disse timidamente, mas, seu Hermenegildo, Escola Experimental não é bem isso. Seu Hermenegildo não se preocupou, não se perturbou. Não tem importância. A gente começa experimentando isso, depois a gente experimenta outras coisas. E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as escolas experimentais. E as escolas experimentais aqui, pessoal, é no sentido de não termos medo de experimentar coisas novas ao longo da nossa jornada. A reflexão que fica com essa crônica é que todos nós possamos aí, ao longo da nossa trajetória, quebrar os vidros, que muitas vezes são como obstáculos e que nos impedem de conhecer coisas novas, de fazer coisas novas, de pensar coisas novas, né? Quantos vidros? E aí, né? Você tem quebrado muitos vidros? Quantos vidros nós quebramos ao longo da nossa trajetória, né? Quantas ideias novas nós não tivemos medo de construir, tanto em nós quanto no outro, e trabalhar com a educação especial, trabalhar na perspectiva, né, de uma educação especial inclusiva, é quebrar vidros a todo momento, é não ter medo de conhecer coisas novas, de dizer coisas novas, de estar aberto a coisas novas. Tem uma fala que eu sempre digo, né, e vou dizer sempre. A maior característica do professor é ele ser flexível, é ele ter flexibilidade para aprender coisas novas. E trazendo isso para a crônica, né, a maior característica nossa, né, quanto professor, é não ter medo mesmo de quebrar os vidros. E aí a gente pode pensar na nossa estrutura enquanto escola, mas também nós podemos pensar na nossa vida. Vamos levar essa reflexão para além dos muros da escola, olhando para você, né? E aí, eu estou aqui desse lado, você está aí, eu não sei o que cada um está enfrentando. Quais são os gigantes que você está tendo que lidar no seu dia a dia, né? Muitas vezes a gente adentra os muros da escola com esses gigantes. E aí, quantos vidros cada um de nós, pensando na nossa vida, né, não estamos tendo que quebrar também, né? Quebrar os vidros, conhecer coisas novas, tomar atitudes, rever posturas, revisitar ideias, revisitar valores, tá? Deixo essa reflexão para vocês, isso no âmbito de vida e também no âmbito de escola. Trabalhar com educação especial é quebrar vidros diariamente, né? Com 20 anos de educação especial, quantos vidros eu já quebrei no bom sentido, sem ter medo de me machucar, né? Para estar aberto a conhecer coisas novas, dizer coisas novas e mostrar para o outro também que o novo é positivo, que o novo ele pode ser efetivo se nós caminharmos juntos, tá? Deixa essa reflexão, fica disponível o texto para que vocês possam fazer essas reflexões quando quiserem. E olhando para a nossa história também, será que estudamos em vidros, né? Eu, muitas vezes, ao longo do meu processo escolar, fui colocada em vidros. E esses vidros, me parece que eles ainda estão dentro de mim quando o assunto ainda é determinadas disciplinas, que me trazem aí uma certa dificuldade, né? Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu fui colocada bastante em vidros, né? Hoje eu tento sair deles, mas em muitos casos ainda eles estão aqui, ainda dentro aqui, eu ainda me sinto dentro dele. Então, olhando para a nossa história também, né? Para a nossa trajetória, será que estudamos dentro de vidros? E se estudamos dentro de vidros,
Hoje, enquanto educadores, temos toda a possibilidade de poder fazer diferente. Então, o que nós estamos discutindo aqui, né, é no dia 28/9, às 10h32, e para qualquer pessoa que vai me assistir depois, no período da tarde, no período da noite, olha aí o horário que você está, né? Então, no dia de hoje, sendo a esses que estão comigo aqui ao vivo, como aqueles que assistirão depois, saibam que todos nós estamos construindo a história, né? Construindo a história de uma educação de qualidade, construindo a história de uma educação para todos e quebrando aí muitos vidros, tá? Bom, pessoal, rapidamente, eu vou fazer agora a devolutiva do ATPC relacionado ao Setembro Amarelo, que aconteceu no dia 14/9. Então, os professores de educação especial, nós tivemos 80 respostas. Então, assim, é claro que não dá para pegar todas as respostas, mas eu reuni algumas e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Então, a primeira pergunta da nossa avaliação é a seguinte: o que você achou do tema Setembro Amarelo, valorização da vida? Então, vamos ver o que algumas pessoas colocaram. Excelente tema, muito importante para conscientizar nossos alunos e comunidade. Esse tema tem colaborado pessoas se autovalorizarem e aumentar sua autoestima. O tema foi de grande importância, pois visa a valorização e a salvação de vidas, pensando não somente em nossas vidas, mas também na vida do próximo. Temos sempre um olhar atento para quem está ao nosso lado, observando seu comportamento e falas, principalmente os que têm maior dificuldade de expressar-se, perceber a importância do outro em nossa vida. Parabéns pelo programa Psicólogos da Educação, né? Gostei muito do tema, mas acredito que devemos valorizar a vida todos os dias, assim como a fala na TPC, observando o comportamento das nossas crianças e ajudando para evitar uma situação pior. Foi muito esclarecedor o que a psicóloga Karina Nasser expôs. O tema de abrangência ímpar teve um desenrolar muito gratificante e com uma linguagem de fácil acesso, até mesmo para quem não é professor. Parabéns à palestrante e à equipe da Diretoria de Ensino de Araraquara. Obrigada, pessoal. Um outro aqui, né? A próxima pergunta era: caso você queira reportar algum aspecto relevante da experiência no desenvolvimento desta pauta. Então, vamos ver o que algumas pessoas colocaram. Sim, cada um dos meus alunos chegam à escola com sentimentos diferentes, o qual eu tenho que me preparar diariamente para trabalhar com seus sentimentos e emoções que tiveram no seu convívio familiar. O ponto que achei muito importante foram as orientações sobre os cuidados que devemos ter conosco e com o próximo, a fim de sentirmos a presença de cada um para que haja calor humano nas relações, que sejam elas familiares, escolares ou sociais. É um momento que as pessoas estão precisando umas das outras. E se os mais fortes se propuserem ajudar ou se encontram de alguma forma fragilizados, poderemos contribuir de modo importante para que o momento difícil se torne mais uma experiência de luta e de aprendizado. Então, nós tivemos aí, nós aprendemos a valorizar o abraço antes da ausência, o sorriso antes da lágrima, o momento que antecede a despedida, a luz dos dias calmos, o amor sem nada em troca, que a vida nos ensina há tempo que é preciso cultivar a demonstração de afeto antes da partida, a alegria interior aos tempos difíceis, as presenças antes da falta, né? Outra resposta é: o ATPC fez com que possamos ter boas formas e diferentes alternativas funcionais, de conforto para as nossas angústias nessa pandemia como professor. Ótimas considerações, que muito nos ajudaram. Primeiramente, agradecer a todos que nos proporcionaram esse momento iluminado. Aprender sempre é ótimo. Poderíamos ter mais ATPCs com especialistas em TEA. E isso, com certeza. Isso nos traria ainda mais alicerce para proporcionarmos os melhores para os nossos alunos. Eu vou ver, pessoal, se eu consigo trazer aqui para falar conosco a Karina Maia, né? A Karina Maia, ela é presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista. Vou ver se eu consigo aí trazer ela para conversar conosco um pouquinho, tá? Sobre o autismo, que é um tema tão relevante e tão pertinente, né? Em tempos difíceis, valorizar a vida principalmente é o essencial, né? Então, aí temos mais duas aí que colocaram que no tema de hoje fala sobre a valorização da vida. É muito importante o diálogo para identificar os transtornos mentais da maioria das pessoas. Não devemos medir a dor do outro por experiências próprias.
E, por fim, uma das últimas aí que eu coletei, vejo como uma oportunidade de chamar atenção para falar sobre a saúde mental, sobre o momento psicológico, sobre a necessidade de nos cuidarmos do nosso lado mais humano, daquilo que não é palpável, que não nós tocamos, não enxergamos com os olhos. Devemos ter equilíbrio emocional, saúde mental, motivação, fé. Tudo isso leva a nos aproximarmos das pessoas que precisam de ajuda. As próximas avaliações. Deixa eu ver se vai aqui, peraí. Isso, né? Apenas para que nós possamos relembrar. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Peraí. Apenas que nós possamos relembrar, né? Dos conceitos que nós. Deixa eu ver se eu consigo voltar, peraí. Isso, dos conceitos que nós trabalhamos, para que a gente não se esqueça, né? Que são considerados aqueles conceitos inclusivistas. E aí, para fazer o ATPC do dia 31/8, eu utilizei as ideias de Romeu Sasaki no livro Construindo uma Sociedade Inclusiva, Construindo uma Sociedade para Todos, né? Então, alguns conceitos importantes quando nós falamos de alunos, de estudantes com deficiência dentro da escola: autonomia, independência e empoderamento, tá? Então, fique com essas 3 palavrinhas aí. É claro que eu não vou voltar na explicação delas, porque nós já trabalhamos tudo isso. E agora, então, eu vou entrar, né? Vou fazer um aquecimento aí para entrar na pauta que eu tinha preparado, que eu preparei para vocês hoje. Então, vou pedir para que vocês imaginem que nós estamos nesse ambiente, né? Quem não gostaria de estar aí? Então, para que você se sente nesse espaço confortável, nesse espaço acolhedor, para que a gente possa, então, começar as nossas reflexões no dia de hoje. Primeira coisa que eu quero lembrar: estamos falando muito do Setembro Amarelo, mês de preservação da vida. Só que nós, que trabalhamos com educação especial, não devemos esquecer de 2 datas importantíssimas. E isso é conhecimento, tá, pessoal? Primeiro é o Setembro Verde, e eu já falei sobre isso. O Setembro Verde é o mês oficial da luta da inclusão social das pessoas com deficiência. E o setembro, ele aparece aqui nesse cenário, porque no dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Aí a gente tem também a entrada da primavera, né, a chegada da primavera, o dia 21 de setembro, que é o dia da árvore. Então, eles foram atrelando uma coisa a outra. Por isso, da cor verde, porque o verde significa para esse grupo de pessoas esperanças de dias melhores. Então, muito antes de haver aí o Setembro Amarelo, nós que trabalhamos com a educação especial, nós já discutíamos o Setembro Verde. E outro setembro que nós não devemos esquecer jamais, aliás, eu quero aqui agradecer todos os trabalhos que as pessoas envolvidas na área da surdez, professores interlocutores, professores regentes, né, do atendimento educacional especializado, todos os trabalhos que foram realizados nas escolas nesse período agora, né? Deixo aqui os meus parabéns, alegraram os meus dias as fotos que eu recebi. Todos nós que trabalhamos também, principalmente nessa questão da surdez, já vivenciamos a luta do Setembro Azul há muito tempo. Né? Então, o pessoal falou: Aline, já recebi várias mensagens, né? Estão falando do Setembro Amarelo, você falou do Setembro Verde, Setembro Azul. Eu falei: calma, né? Calma, que com certeza ele será lembrado também. O Setembro Azul, pessoal, para aqueles que não sabiam, quem trabalha e se envolve com a comunidade surda já tem isso muito claro, mas vou passar aqui essa informação para vocês, tá? O Setembro Azul é o mês oficial da visibilidade da comunidade surda, tá? Nos dias. Por que no setembro? Então, setembro nós temos várias comemorações muito importantes. Então, no dia 6 e no dia 9 de setembro, né, esse dia específico, do dia 6 e 9 de setembro, lembra o Congresso de Milão, que aconteceu em 1880, né? Para quem não conhece, o Congresso de Milão, ele foi um marco na educação dos surdos. Por quê? Porque naquele congresso foi proibido o uso da língua de sinais na educação dos surdos. Então, se nós resgatarmos aí a literatura que fala sobre isso, a gente vai encontrar diversos relatos, né?
O primeiro movimento que aconteceu nas escolas, quem já não estudou em escolas onde tem a porta e aquela janelinha de vidro, sabe? Então, antigamente, a maioria das escolas tinha a porta e no meio da porta aquela janelinha de vidro. A primeira providência que fizeram quando aboliram a língua de sinais da educação dos surdos foi pedir para tampar aquelas janelas, para que os surdos não pudessem se comunicar, aqueles que estavam dentro da sala de aula, com aqueles que passavam no corredor, utilizando as mãos. Existem relatos de que as mãos das pessoas surdas foram amarradas, né, por conta da proibição da língua de sinais. Só depois de quase 100 anos é que essa perspectiva mudou. Então, houve um sofrimento enorme na vida dessas pessoas surdas. No dia 10 de setembro também, nós comemoramos o Dia Mundial da Língua de Sinais. E no dia 26 de setembro, que foi domingo, que foi aí que eu comecei a receber depois na segunda, né? E estou recebendo ainda todas as fotos, né? Muito obrigada, viu, pessoal? O Dia Nacional do Surdo. Por que no dia 26 de setembro? Porque no dia 26 de setembro foi quando se inaugurou no nosso país a primeira escola de surdos no Brasil, onde hoje, tá, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E também, no dia 30 de setembro, nós temos o Dia Internacional do Surdo e o Dia do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Por que a cor azul? Né? Só para a gente fechar essa reflexão, porque ela está na pauta, a cor azul é um sinônimo de orgulho. Na verdade, a cor azul ela não representa apenas os surdos, ela representa praticamente todas as deficiências, tá? A cor azul é um sinônimo de orgulho e no caso, ela nos traz aí um passado muito triste do porquê nós utilizamos essa cor, tá? O significado é muito triste. Na época do nazismo, Hitler matou mais de 20 mil pessoas com deficiência. Então, citei aqui o nome dele, mas enfim. Na época do nazismo, estima-se que morreram mais de 20 mil pessoas com deficiência. Por que a cor azul? Porque naquela época era amarrado no pulso das pessoas com deficiência uma fita azul para que elas pudessem ser identificadas entre os demais e mortas. Tá? Apenas em 1999 é que a fita azul passou a ser utilizada como um símbolo de orgulho da comunidade surda, principalmente. Então, nós nos vestimos de azul para representar aí um orgulho de ser surdo, um orgulho de pertencimento em relação à língua brasileira de sinais e um orgulho mesmo de deixar de lado essa história tão triste de um passado que nos remete aí à morte de mais de 20 mil pessoas com deficiência. Tudo bem, pessoal? Então, era essa reflexão. E agora eu quero entrar, fechando aí, então, Setembro Amarelo, mês da valorização da vida, Setembro Verde, mês da inclusão social da pessoa com deficiência, e Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda. Não tirem isso da ideia de vocês. Então, vamos lutar todo mundo junto pelo Setembro Amarelo, mas nós, que trabalhamos na área da educação especial, também lutamos há muito tempo, né, com essas duas comemorações que acontecem aí em setembro na nossa vida, né? Porque a nossa vida, ela é isso. Eu sempre brinco que nós não escolhemos a educação especial, é ela que nos escolhe. Um pouquinho, fechando então isso, fechando essa caixinha, tá? Vamos lá, vamos fechar essa caixinha. Vamos imaginar aqui agora, vamos fechar essa caixinha para entrar num outro assunto. A TPC da EFAP. Antes de entrar comigo aqui ao vivo, ou para vocês que estão assistindo, independente do horário, né? Houve um ATPC que foi dado pela EFAP, que aconteceu no Centro de Mídias, no canal da Educação Especial. O que foi discutido hoje nesse ATPC, tá? Hoje se falou sobre nesse ATPC da EFAP. Então, agora, nesse conceito, nesse momento. Mas eu quero aqui, deixa eu passar, já foi. Eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês sobre, peraí, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. Mais um, isso.
reflexão com vocês sobre um conceito, sobre a definição de como nós hoje olhamos para altas habilidades e superdotação. Tá? Então, nós vamos olhar primeiro para a definição, só isso. A gente vai trabalhar hoje essa definição, é uma reflexão para que depois a gente possa seguir o nosso caminhar e voltar depois a abrir essa caixinha novamente, tá bom? Então, vamos lá. Como nós hoje, como a Secretaria da Educação entende esse conceito de altas habilidades, tá? Altas habilidades se caracteriza pelo alto desempenho ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, que são isolados ou combinados. Quais são esses aspectos? Capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. Vou avançar um pouquinho mais nessa definição para facilitar para nós, tá? Hoje, tá? A pessoa talentosa que possui altas habilidades é aquele indivíduo que, quando ele é comparado à população geral, ele apresenta uma habilidade significativamente superior em alguma área do conhecimento, podendo se destacar em uma ou em várias áreas. E é nesse momento que eu entro em algo que nós falamos que são áreas de domínio, quando eu estou olhando para os nossos estudantes que possuem altas habilidades e superdotação. E aí a pergunta é, o que mudou nesse caminhar, né? Por que será que hoje nós estamos estudando altas habilidades? Mudou algo? Qual é a visão que eu tenho de quem apresenta ou de quem possui altas habilidades e superdotação, tá? Mudou nesse caminhar o seguinte, olha esse caminho, vamos olhar bem para esse caminho. Eu gosto muito de trabalhar interpretando a imagem. Então, eu tenho aqui um caminho, né? Aparentemente, ele é um caminho de terra. Existem algumas pedras aí nesse caminho pequenas, e ele é cercado dos dois lados por árvores, né? Árvores muito grandes, a qual a imagem eu só consigo ver uma parte do tronco, né? É claro que nesse caminhar nós encontramos aí, agora eu vou passar, depois de ter feito a descrição da imagem, eu vou passar um pouquinho para as reflexões, tá? É claro que nesse caminhar nós encontramos algumas pedras, e essas pedras são como obstáculos para nós. E aí foram essas pedrinhas que nos ajudaram a construir esse novo conceito. Então, o que mudou? Antes, lá atrás, tá? Num passado muito distante, o estudante, para ser considerado um estudante com altas habilidades e superdotação, ele tinha que ser bom em tudo, em todas as disciplinas que são consideradas, pessoal, dentro da educação especial, habilidades acadêmicas, tá? Então, todas as disciplinas acadêmicas, o carinha tinha que ser bom, o estudante tinha que ser bom em tudo, tá? Em tudo. Nesse caminhar, o tempo passou, né? O mundo deu muitas voltas, como diz a música. E nessas voltas, tudo mudou. Então, hoje, na atualidade, os estudantes que possuem altas habilidades de superdotação, né? Ela é identificada a partir das áreas de domínio. Então, às vezes, eu posso ter um estudante que ele tem uma dificuldade, por exemplo, na relação com o outro, mas ele é muito bom em aspectos corporais, em questões físicas, e aí eu começo a olhar tudo isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são hoje essas áreas de domínio que faz com que nós possamos identificar, começar a identificar, né, que um aluno possa apresentar aí altas habilidades de superdotação. Tá? Então, essas são as áreas de domínio. A intelectual, a acadêmica, a criatividade, a liderança, a artística ou artístico e a psicomotora. Então, se o indivíduo for bom em uma ou mais áreas dessas aqui de domínio, eu começo então a fazer o quê? A cruzar as informações com os meus colegas de trabalho, né? Sobre o desempenho. Nós utilizamos isso mesmo, né? Quando vamos falar de altas habilidades de superdotação. O desempenho desse meu aluno. E aí as informações começam a se cruzar para que possa haver um processo efetivo, tá? No levantar indícios disso tudo. Então, assim, abandonem a ideia de que
O aluno, para possuir altas habilidades e superdotação, ele tem que ser bom em tudo. Não, atualmente esse conceito mudou. Lembra do caminho, tá? Esse caminho. Nós caminhamos e hoje ele pode não ser bom de repente na criatividade, mas ele pode ter aí a área de domínio de liderança gritando muito alto, que é aquela criança que tem facilidade para liderar o outro, tudo que ela fala, as pessoas param para ouvir, param para seguir. Então, cada área dessa existe uma descrição de identificação, de como nós, professores, podemos começar a identificar, mas nós não vamos trabalhar isso agora. Eu só queria trazer para a roda um pouquinho dessa reflexão. E chegar aqui, nisso que eu acho muito importante. Como é que nós estamos olhando para isso, né? E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, eu não dou conta de trabalhar com alunos que possuem altas habilidades de superdotação. Eles sabem mais do que eu, mas a palavra chave aqui é motivação. É claro que nós, muitas vezes, nesse processo, né, ele tem ali a área de domínio, ele tem sede de conhecimento, ele busca esse conhecimento, e é claro que muitas vezes eu não vou conseguir saber coisas que ele sabe a respeito daquela área que faz parte do domínio dele. Mas o que compete a mim é motivá-lo a aprender coisas novas, a pensar coisas novas e motivá-lo mais ainda para que ele vá em busca desse conhecimento. E aí, uma outra coisa que tem que ficar claro para nós. A isso nós chamamos de enriquecimento curricular e não adaptação curricular. Adaptação curricular é para os alunos com deficiência e que possuem transtorno do espectro autista, que é aqueles que a gente diz que está aquém da aprendizagem, tá? Aqueles que estão além, que são os alunos com altas habilidades de superdotação, é enriquecimento curricular, tá, pessoal? Mas vamos agora pensar nisso num futuro um pouquinho mais próximo, mas não hoje, tá? E a reflexão que eu quero deixar para vocês é o seguinte: cadê esses estudantes? Onde é que eles estão? Tá? Eu acho que a gente precisa começar, e aí eu digo equipe de educação especial. Ai, mas eu trabalho com deficiência intelectual. Ai, mas eu trabalho com autismo. Ai, mas eu trabalho com deficiência visual. Ai, mas eu trabalho com deficiência física. Precisamos começar, enquanto equipe, a levar essas reflexões para as escolas, tá? De acordo com o censo escolar de 2020, existe 24.424 estudantes com perfil de altas habilidades de superdotação, mas o número real pode ser muito maior, tendo em vista essa definição que nós temos, tá? A Organização Mundial da Saúde diz que 5% da população tem algum tipo de altas habilidades. E olha só o dado mais chocante. Estima-se que o Brasil esconda mais de 5 milhões de superdotados, ou aqueles que possuem aí altas habilidades. Então, aonde estão essas pessoas? Aonde estão esses alunos? Então, eu deixo aqui essa reflexão para que a gente possa aí continuar refletindo sobre isso. Cadê esses estudantes? E que eu possa levar, por menor que seja, essa reflexão que nós fizemos aqui para as escolas, tá? Porque não é possível. Eles estão aí, né? Muitas vezes a gente tem, e aí trabalhar isso conosco também, porque muitas vezes nós temos eu acho que é mesmo um impulso mesmo, de olhar aqueles alunos que possuem uma determinada, e eu vou dizer aqui entre aspas, tá? Uma determinada dificuldade, né? E muitas vezes eu fecho os meus olhos para aqueles que possuem extremas e altas potencialidades. Então, a pergunta que não quer calar é: cadê esses estudantes? Onde é que eles estão? Tá? Então, deixa essa reflexão aí para nós, porque eles estão por aí. Eles podem estar ao nosso lado. Então, que nós, enquanto equipe de educação especial, possamos refletir um pouquinho sobre isso, né? E agora a gente vai continuar trabalhando um pouquinho nessa manhã e nesta noite de hoje, para quem está. Deixa eu só passar aqui. Enterrou aqui. Isso. Bom,
Eu quero só refletir novamente, tá? E eu vou falar mesmo, a gente vê aí, vocês viram aí a foto de uma escola e a foto dos parâmetros, né? Os parâmetros curriculares nacionais, aquele que tem a capa cor-de-rosa, adaptações curriculares. Mais uma vez eu vou chamar a atenção, porque eu ainda encontro esse termo, tá? Chegando com tudo na fala de muitos. Então a gente fala necessidades especiais, necessidades educacionais especiais. Pessoal, quando queremos se referir ao aluno com deficiência, pessoal, a expressão necessidades educacionais especiais, ela foi utilizada, ou ela pode ser utilizada, isso lá em 1999, para se referir a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade de aprender ou de sua dificuldade para aprender. Então, ela não está associada apenas à deficiência. Ela pode estar associada também às dificuldades de aprendizagem. Então, pessoal, quando eu utilizo... Aline, é certo utilizar necessidade especial? Não, não é. Quando eu falo de pessoa, de estudantes com deficiência, essa é a terminologia adequada, tá? Então, aqui, ó, estudantes com deficiência. Quem são os estudantes com deficiência, tá? Auditiva, alunos que têm deficiência auditiva, alunos que têm deficiência física, alunos que têm deficiência intelectual, estudantes, vamos lá, vamos organizar nossa fala. Estudantes que têm deficiência visual, estudantes que possuem surdo-cegueira, tá? O autismo também é considerado uma deficiência. Se eu tiver dúvidas, tá? E eu vou ser muito clara em relação a isso, tudo bem? Ai, mas o autismo é um transtorno. Amados, se eu tiver dúvidas em relação à definição de algo, eu preciso olhar para a lei, porque quando eu direciono meu olhar para autores acadêmicos que são muito válidos e as ideias deles movem montanhas e movem o mundo e modificam as nossas ações, só que muitas vezes, quando falamos de definição de um conceito, cada um vai trazer ali os seus estudos para a definição daquele conceito. E nós, que trabalhamos aqui no dia a dia, na escola, nós precisamos otimizar essa prática com a teoria, tá? Então, se eu tenho dificuldades para definir algo, jamais se esqueçam disso. Vá na lei. Existe uma lei? Existe. Do autismo? Existe. Então, é essa lei que vai definir para mim, de fato, qual é a especificidade de tudo isso. Além disso, eu tenho as ideias, sim, de outros autores que contribuem, que colaboram nas suas mais diversas nuances. Mas se eu preciso definir algo nesse contexto aqui que nós estamos, de rede, né, de ação, de chão de escola, lei. Tá? Eu olho para a lei. Qual é a definição que ela traz? E dentro desta lei, que é a lei do autismo, eu acho que é 12.000, né? 12.746 de 2012, se eu não estiver enganada, tá? Depois eu dou uma conferida aqui, pode ficar tranquilo. Eu sei que isso está gravado, eu sei que isso vai para o YouTube, mas eu acredito que seja essa. Se não, é a Lei Berenice Viana de 2012, tá? Que institui, né, a política de proteção aos direitos das pessoas que possuem transtorno do espectro autista, tá? E aí, então, eu tenho esses que são considerados estudantes com deficiência, mas e aí, o público-alvo da educação especial? Dentro do público-alvo da educação especial, entre os alunos que nós acabamos de discutir, aqueles que possuem altas habilidades de superdotação, eles não possuem uma deficiência, só que eles são considerados público-alvo da educação especial. Tudo bem? Tá? Desculpa, pessoal. Bom, ó, agora, desculpa que passou uma pessoa aqui, começou a conversar comigo aqui, tá? Bom, vamos lá. Outro termo importantíssimo, aluno de inclusão. Cuidado com isso, eu ainda escuto, né? Aluno de inclusão. Esse termo, eu vou ser bem categórica com vocês, tá? Não existe. É incorreto falar assim. Todas as vezes que vocês lembrarem desse termo, olha para essa criança chorando aí. É isso, tá? Não existe, é incorreto. Não, mas nós ouvimos dizer. Não, nunca foi recomendação
de ninguém, tá? Falarmos aluno de inclusão. Isso foi se juntando aí a toda uma definição de uma educação inclusiva, que começou lá na Constituição Federal, que diz que a educação é um direito de todos, mas eu tenho aqui uma educação inclusiva e aqui eu tenho a educação especial, né? Então, pensar nesse contexto, pensar nesse conceito, no emaranhar de tudo isso, não falaremos mais aluno de inclusão, tá? Como eu falo, então, estudantes com deficiência, vamos falar o nome dele? Eu acho legal, né? Fazendo aqui uma reflexão com vocês um pouquinho mais profunda, como que eu falo? Este estudante, ele tem nome, né? Então, mas e se eu quiser dizer que eu acompanho alguém? Tudo bem. Então, olha, eu acompanho o aluno João, que possui aí transtorno espectro autista, e o João, pela resolução, ele é considerado público-alvo da educação especial. Vamos cuidar daquilo que falamos, porque, novamente, eu vou bater nessa tecla, tá? É aquilo que falamos, é a profundidade daquilo que falamos, e a maneira como falamos, como nos referimos, se isso atende às expectativas, se isso está correto, né? É isso que vai determinar também o quanto eu luto por uma causa, o quanto eu luto para que a sociedade, para que a escola seja mais inclusiva. Então, começa por aí, começa por aquilo que eu falo. E as coisas têm terminologias corretas. Se eu me aproprio de tudo, se eu me aproprio do Google Meet, se eu me apropriei com a pandemia das diversas das diversas utilidades das plataformas, por que eu não vou conseguir me apropriar também dos termos corretos quando eu olho para a educação especial? Então, ó, fechou, tá, pessoal? Fechou nisso, por favor, tá? Aluno de inclusão, termo não existe. Esse termo é incorreto. É incorreto falar assim, tá? Então, não falamos aluno de inclusão. O que é que nós temos hoje? Hoje nós temos uma educação especial que funciona na perspectiva inclusiva. É comum as pessoas associarem educação inclusiva à presença do aluno, do estudante com deficiência ou do estudante público-alvo da educação especial em sala de aula. Não é só isso. Educação inclusiva inclui todos, que num passado distante não eram todos que estavam na escola. Hoje sim, hoje todos estão na escola. E dentro desse todo eu trago aí os alunos público-alvo da educação especial. Eles são uma perninha, né, dessa educação inclusiva. Hoje a escola caminha, tá, para um processo, que é um processo, né? Nós não podemos dizer ainda que somos efetivamente, mas a escola caminha por um processo de se transformar numa escola que inclui a todos, tá? E dentro desse todos está o público-alvo da educação especial. Tá bom? Pessoal, agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Vamos lá? Pega o seu diário de bordo. Então, eu quero aqui que vocês peguem um papel e uma caneta nas mãos, tá? E nós vamos fazer uma dinâmica que se chama Nasce um Ser Especial. Então, vamos lá, papel e caneta nas mãos. Vou dar um tempinho para vocês pegarem, para que a gente possa entender algumas coisas e toda essa nossa trajetória aqui na prática, tá? Todas as discussões que nós estamos fazendo e as discussões que nós ainda faremos, tá? Papel e caneta nas mãos. Vamos lá? Vamos entender isso na prática. Eu vou começar com alguns comandos e vocês irão desenhar, tá bom? O que eu falar, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou desenhar também aqui, deixa eu tirar aqui meu papel e uma caneta nas mãos. Espera aí. Vou pegar aqui minha folha. E eu vou desenhar também para que eu possa depois mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou começar então, pessoal. Vamos lá? Deixa eu separar aqui, ó, todo meu diário de bordo aqui, hein, gente? Bom, vamos lá. Vou começar também. Nós vamos desenhar, primeiro de tudo, uma cabeça. Vamos lá? A cabeça de uma pessoa.
tá? Vamos lá. Desenhei a cabeça dessa pessoa. Depois que eu desenhei a cabeça dessa pessoa, eu vou desenhar os cabelos. Só que o cabelo, ele tem uma especificidade, tá? Eles são curtos e espetados. Então, vamos lá. Cabelo curto e todo espetado. Ok? Estou desenhando aqui o meu, tá? Cabelo curto e espetado. Bom, depois que eu desenhei a cabeça, o cabelo curto e espetado, nós vamos agora para os troncos. Tronco, nós vamos desenhar o tronco dessa pessoa, tá? Então, vamos lá. Nossa, gente, sou ruim de desenho. Nós vamos desenhar o tronco dessa pessoa, ok? Depois que nós desenhamos o tronco, nós vamos desenhar as pernas e os pés. Vamos lá. Então, eu desenhei o tronco, as pernas e os pés dessa pessoa, tá bom? A gente vai, nós iremos agora colocar roupa nessa pessoa. Que tal uma camiseta e uma calça? E a camiseta, vocês podem fazer gola V. Sabe gola V? Aqui, ó. Sabe gola V? Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar nessa pessoa agora uma camiseta e uma calça. Eu já coloquei aqui no meu. Pronto, uma camiseta e uma calça. Agora, tá? Nós não podemos esquecer das mãos dessa pessoa. Então, vamos lá, nós vamos desenhar as mãos dessa pessoa. Os dedos dela são grandes e finos, e as unhas são curtas. Então, vamos lá, nós vamos desenhar as mãos. Os dedos são grandes e finos, e as unhas são curtas. Então, vamos lá. Desenhar aqui as mãos, os dedos grandes e finos, e as unhas são curtas. E as unhas bem curtinhas. Pronto, já desenhei aqui. Os olhos dessa pessoa, ele é grande e ele é arredondado, tá? E essa pessoa tem cílios muito volumosos. Então, são olhos grandes, arredondados, e essa pessoa tem cílios muito volumosos. Fazendo aqui os cílios bem volumosos, tá? Seu nariz é fino, nariz fininho, fininho. E sua boca também é fina. Só que essa pessoa, ela está sorrindo. Apesar dela ter uma boca bem fininha, ela está sorrindo. Vamos lá, então vou voltar. Os olhos são grandes, arredondados, cílios bem volumosos, nariz fininho e a boca, tá? A boca é fina e sorridente. Faltou algo, será? Faltou a sobrancelha, né? A sobrancelha dessa pessoa, ela é grossa. Então, vamos lá, nós vamos desenhar agora uma sobrancelha bem grossa. Eu acho que acabou, tá? Se não estiver faltando nada, tá? Agora está pronto. Vocês criaram aí um ser especial. Lembrando que, né, todos nós somos especiais. A Alessandra levantou a mão, você quer falar, Alessandra? Pode falar. Testar. Meu áudio está funcionando. Oi?
meu áudio está funcionando? Tá ótimo o seu áudio, tô te ouvindo. E eu não consegui mandar mensagem pelo chat, só isso. Tá ótimo, tá bom? Bom, eu vou pegar agora aqui. Por que será que eu fiz essa dinâmica com vocês, né? O que é que eu quis mostrar? Apesar de estarmos numa situação, eu aqui, vocês aí, essa situação, mesmo sendo online, né? Eu espero que vocês tenham conseguido participar para que a gente possa fechar essa reflexão aqui. Então, assim, qual é a ideia de tudo isso? Eu vou mostrar o meu. Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver o que eu fiz? Deixa eu pegar mais para cá, peraí. Tá vendo o meu, ó? Provavelmente, se vocês abrissem as câmeras e cada um mostrasse o seu, o que nós iríamos concluir? Que todos nós, apesar de recebermos os mesmos comandos, desenhamos completamente diferente. Isso que eu determinei aqui como um ser especial, uma pessoa especial. E para fundamentar essa reflexão, eu trago as ideias, para vocês entenderem aonde é que eu estou querendo chegar, eu trago as ideias do autor Léo Buscaglia. O Léo Buscaglia, ele tem um livro que se chama O Deficiente e Seus Pais, que, aliás, eu até já passei para vocês, né? Em uma das páginas desse livro, ele vai dizer o seguinte para nós. Na verdade, ele se propõe a escrever esse livro como uma ajuda aos familiares que estão enfrentando aí o luto por ter um filho com deficiência, né? Então, ele vai descrevendo ao longo do seu livro as sensações, as terapias por quais essa família e essa criança com deficiência passa, e é um livro muito reflexivo, e eu quero ver se eu consigo trabalhar um pouco com vocês sobre isso, para que a gente possa também, a partir da perspectiva do Léo Buscaglia, analisar as nossas ações também. Ele fala até do bebê com deficiência, como é isso numa festa, como nós nos comportamos quando chega um bebê que não tem deficiência, e quando chega um bebê com deficiência, aquele que não tem deficiência, a gente quer pegar, abraçar, ai, que lindinho, belisca, né, com carinho, tá, gente? Assim, aperta a bochechinha, belisca a bochechinha, aí posso pegar, leva pro marido, pro tio, pro primo, pra prima, pro filho, pra filha ver. E quando chega um bebê com deficiência, muitas vezes por medo, a gente não se aproxima. A gente tem medo de pegar e de repente machucar. Então o Léo vai trazendo essas reflexões que a cada vez que nós fazemos isso, nós estamos privando aquela criança de receber o carinho que todos nós precisamos. Todos nós precisamos de carinho, de afeto. Lembrando que afeto, pessoal, eu aprendi isso a semana passada, quando eu li um texto sobre família. Afeto, as relações de afeto, elas existem na nossa sociedade há mais de 4 milhões de anos. E enquanto existir sociedade, existirão relações de afeto, tá? Então, voltando um pouquinho aqui nas nossas reflexões, onde eu quero chegar com vocês? Cada pessoa com deficiência é diferente dos outros, independente do rótulo que as pessoas colocam, né? Ela é uma pessoa única. Não existem duas crianças com deficiência intelectual que sejam iguais, ou dois adultos surdos que respondam e reajam da mesma forma. Então, a partir dessa reflexão aqui, ó, desse ser especial, onde cada um de nós recebemos os mesmos comandos, olhem para o meu. Certamente o meu está diferente do seu, tá? E é aí que eu quero chegar. Somos diferentes, somos seres únicos, então eu preciso cuidar de algumas coisas também. Olha, tem aqui na escola 2 alunos que possuem transtorno do espectro autista, o João e o José. Nossa, apesar de ter autismo, eles são diferentes. Aham, sim, claro que sim. Cada pessoa com deficiência é diferente dos outros. Por quê? Independente do rótulo, qual seria o rótulo aí? Vamos pensar, né? Ah, e tem aqui 2 autistas, olha, e eles são diferentes, então e agora? Olhem para essas pessoas como pessoas únicas. Não existem 2 crianças ou 2 estudantes com deficiência visual
que apesar de terem, às vezes, né, vou me arriscar aqui, né, Geisa? Apesar de terem apresentarem as mesmas especificidades em relação à baixa visão, eles são diferentes. Então, assim, essa reflexão, nossa, no início é tão óbvio. Será? Será que é? Então, vamos fazer essa reflexão e deixo aqui como uma sugestão para que a gente possa trabalhar, inclusive, com os nossos colegas, né? Com os nossos amigos aí dentro da escola, para que a gente possa começar a construir esse conceito de fato da questão das diferenças. Porque parece assim, que esses daqui possuem transtorno espectro autista, então eu vou colocar todos eles naquela caixinha e eu vou oferecer a mesma coisa para todos. Esses daqui possuem deficiência visual, então eu coloco todos eles ali e ofereço a mesma coisa para todos. Quando eu começo a entender que os alunos público-alvo da educação especial, apesar de apresentarem o mesmo diagnóstico, né, terem ali o mesmo laudo médico, isso pesa um pouco, né? Para mim, pelo menos, pesa, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Eles possuem, cada um, as suas especificidades. E aí eu começo a quebrar dentro de mim algumas falas, como, mas eu não sei trabalhar com ele porque não vem nada pronto. Mas ele foi colocado aqui só e ninguém manda nada pronto para ele. Percebam que eu preciso olhar as especificidades dele, porque mandar algo pronto para ele, como? Se significa dizer que eu tenho que mandar algo pronto para o João, algo pronto para o José, mas se eu mesmo já vi ali no dia a dia da escola, naquele espaço dinâmico que é a escola, se eu mesmo já consegui ver com os meus próprios olhos e com o meu coração que o João e o José, apesar de terem ali o rótulo, né? Ou o diagnóstico, como o Léo fala em rótulo, o Léo Buscaglia, o diagnóstico de transtorno espectro autista são diferentes. Isso, são diferentes. Então, se apesar de eu ter visto tudo isso, se eu já consegui ver isso, então isso já é algo que tem que despertar o meu olhar nesse sentido. E aí, pessoal, eu deixo para vocês novamente volta as três palavrinhas, algumas palavrinhas mágicas que são conceitos considerados aí, de acordo com o Romeu Sasaki, conceitos inclusivistas, tá? Então, primeiro, subjetividade, ou seja, cada um é diferente um do outro. Quando eu falo, eu tenho falado muito isso. Falei de educação especial, falei de público-alvo da educação especial, vira chave aqui, ó. Pá, subjetividade, ou seja, seres únicos. Outra questão, empoderamento, que é o poder que nós temos de decidir por nós mesmos. E as pessoas com deficiência também possuem. E nós somos aqui a mola propulsora, vou assim dizer, tá? As pessoas que impulsionam para que elas conquistem esse empoderamento. Nada sobre elas sem elas, né? Dê a elas o direito, oriente, direcione para que elas possam começar a responder por si. Porque, na verdade, o Romeu Sasaki, ele fala isso, né? Que é aquele autor que nós trabalhamos o ATPC do dia 31 de agosto, que ele é considerado o pai da inclusão social dentro do nosso país. Ele fala que o grande problema da sociedade é que a sociedade não consegue conceber que, assim como as pessoas sem deficiência têm esse poder de decisão, as pessoas com deficiência também assim o possuem, tá? Então, fica aí, subjetividade, empoderamento, autonomia, liberdade e independência. E liberdade por quê? Não foi por acaso que eu escolhi esse balão rosa subindo os céus, tá? Que nós possamos dar a esses nossos alunos a liberdade. Uma vez eu disse isso e vou repetir. Não sei se eu fui bem entendida, tá? Mas espero que vocês me entendam. Tudo bem? Então, mais uma vez, pegando esse conceito de liberdade, tá? Vocês sabem quando nosso trabalho, de fato, foi efetivo, foi eficaz, foi positivo e valeu a pena na vida do outro? Quando o outro não precisar mais de nós. Quando o outro, aquele outro que eu falo é o aluno, público-alvo da educação especial, tá? São os nossos alunos com deficiência que a gente olha ali diariamente, né? Esse outro,
quando esse outro, importante na minha vida, né, e sempre será, não precisar mais de mim, é ali que o meu trabalho valeu a pena. É ali que o meu trabalho fez sentido. Quando de verdade ele for esse balão aí, ó, que vocês estão vendo, e ele subir aos céus, voando, voando cada vez mais alto, né? Com as asas que eu ajudei a construir, que eu motivei para que isso tudo se estruturasse, né? Quando ele tiver essa liberdade, aí eu posso olhar para dentro de mim e dizer: fiz o meu trabalho, valeu a pena. Eu passei por todo esse processo, né? Eu sei que muitos de nós seguramos. Ai, eu tenho medo, ai, eu não vou soltar. Ai, meu Deus, imagina que eu vou deixar ele no intervalo com todo mundo. Ai, meu Deus, eu tenho medo, mas e aí? Mas ele não fica sozinho. Será que ele fica? Vamos tentar. Ele necessita estar sozinho. Ele necessita participar de um intervalo, de um recreio, sem que você fique escondido em qualquer lugar olhando. E isso é para todos nós. Quem nunca, né, fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Mesmo tendo as suas especificidades motoras, preste atenção que eu estou cuidando muito do que eu falo, tá? Então, ao mesmo tempo, eu poderia falar aqui dificuldades, não falarei em dificuldades, porque eu não quero mais mandar mensagens para mim e para o resto da galera de que a deficiência é algo que nos incapacita. Então, mesmo que nós temos ali o nosso aluninho que tem as suas especificidades motoras, eu estou olhando ele ali naquela escada, meu coração pode ficar pequeno, bem pequeno, mas deixe ele subir. Nem que você vá atrás, sem que ele perceba, direcionando esse movimento, mas ele precisa disso, tá? A mensagem que eu queria deixar para vocês hoje era essa, tá? E aí, são 11h24 agora, no próximo ATPC nós entraremos nessa construção do trabalho colaborativo, tá? Então eu já deixo aqui um gostinho de quero mais, do que vem a ser o trabalho colaborativo, porque às vezes eu vejo assim, muitos professores falando assim para mim, professores que eu digo, tá, pessoal, professores de educação especial, quem somos nós, os professores que trabalham aí com as salas de recurso, o atendimento educacional especializado, são os professores interlocutores e os professores contratados por determinações judiciais, que são os professores auxiliares. Muitas vezes eu vejo essas pessoas dizendo, opa, tá tudo bem, tá, dizendo, muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, mas eu não consigo conversar com o professor do ensino regular. Olha, eu preciso escrever sobre como ele está na escola, porque eu não tenho conhecimento, pessoal. Se nós não tivermos conhecimento do andar da carruagem, do nosso aluno, do aluno no qual está conosco ali, seja no atendimento educacional especializado, seja no dia a dia do professor interlocutor ali, ou seja no dia a dia do professor contratado por determinação judicial, se eu não tiver essa relação com o professor do ensino regular, o trabalho não caminha. Isso é importantíssimo. E para isso eu chamo de trabalho colaborativo, tá? Só para fechar, eu utilizei as ideias de Capellini, tá? O que ela nos diz sobre o trabalho colaborativo? Na verdade, pessoal, trocando aí em miúdos, o professor de educação especial atuando colaborativamente com o professor do ensino regular. O professor do ensino regular, ele instrui os estudantes no currículo, tá? Que é ditado pelo sistema escolar. E nós, professores de educação especial, tá? Nós adaptamos os materiais para contemplar aí os estilos de aprendizagem dos estudantes, para que esse currículo que o professor do ensino regular deve instruir os alunos, seja acessível para os nossos alunos, tá? Então, aqui tem uma definição acadêmica, mas o que é esse trabalho colaborativo? É o meu dia a dia, é a minha troca de conhecimentos, é a minha fala com o professor do ensino regular. E aí, pegando carona nisso, nós entraremos já nos estilos de aprendizagem e o como isso vai poder ajudar nessa construção
do trabalho colaborativo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui agora, tá? Essa pauta nós continuaremos no próximo ATPC. Quero agradecer a presença de todos, pedir desculpa por alguns imprevistos aí, às vezes algum barulho, alguma coisa. Estamos todos no processo de construção. Por favor, não deixe de preencher a lista, né? A avaliação, porque a avaliação é que vai validar a presença de vocês no ATPC. Tudo bem? Não esqueçam disso. O link dessa avaliação está na pauta, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vi que a Tânia levantou a mão, pode falar, Tânia. Aline, eu não estou vendo meu nome na lista de presença. Eu falei, é que eu estava olhando aí, não estou vendo meu nome. Ô, Tânia, na verdade, não existe uma lista de presença, tá bom, amor? O que existe é um link que está na pauta. Nesse link, vocês vão registrar a avaliação de vocês e, ao registrar a avaliação de vocês, automaticamente vocês vão colocar o nome de vocês, isso já valida a presença, entendeu? Ah, entendi, porque nessa lista aí eu não estou vendo o meu nome. Não, já valida. Não existe lá o apontamento de todas as escolas, onde você vai ter que colocar qual escola você trabalha e o seu nome e fazer uma avaliação. Quando você faz isso, você já valida a sua presença para nós. E esse link, ele está sempre na pauta, tá, pessoal? Que eu envio para vocês um dia antes, na segunda-feira. Vou enviar novamente, tanto no nosso grupo quanto no grupo de PC. Ele está sempre na pauta e no texto introdutório, tá? No texto introdutório que eu envio, tem esse link também, tá bom? Tá bom. Entendeu, amor? Tá? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá bom? Tudo Tá bem? bom. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Se por acaso vocês quiserem conversar comigo depois, no particular, olha, Aline, você falou tal coisa, não entendi, ou penso diferente, tudo bem, né? Podemos conversar, vamos construir nossas ideias, tá? Nós estamos aqui para aprender todo mundo junto. Então, essa pauta continua no próximo ATPC, tá? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigada por tudo. Para aqueles que estão me assistindo aí, a gravação, para aqueles que estão assistindo a gravação desse ATPC, muito obrigado. Se cuidem e até a próxima, tá? Com a continuação desta pauta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Eu vou Aline. Tchau. De nada. Boa tarde, gente. Almoço para todos. Aline, obrigada, viu? Foi ótima a apresentação.